Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer da minha satisfação de ouvir o Luiz Carlos de Freitas novamente falar a respeito da posição que ele vem defendendo relativa à questão da Base Nacional Comum. Eu penso que é de uma análise absolutamente arguta, vai nas profundezas, nos sinaliza, vamos dizer, os perigos iminentes, né, que, representados pelo fato de você fazer um convite à uniformização de um currículo, de uma proposta curricular em nível nacional. E aqui a minha fala, ela, na verdade, talvez seja muito mais modesta no seu alcance, porque a leitura que eu trago é a leitura da educação infantil, como que ela tem sido tratada no âmbito da Base Nacional Comum, e como que, na verdade, de alguma maneira, em mim, por exemplo, gera um grande descontentamento, porque, ao tempo que nós começamos a fazer uma discussão de colocar em pauta, do ponto de vista institucional, a questão da educação infantil no país, porque ela estava fora de pauta, né? E então nós podemos localizar isto, sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988, e mais adiante da LDB, né, com o ECA, nós nos colocamos numa posição que eu considero assim: nós queríamos que ela entrasse na pauta. E agora eu fico pensando que ela entrou na pauta. E como ela entrou na pauta, ela entrou por um lugar que eu não gostaria que ela tivesse entrado, eu e os meus pares. Eu não estou sozinha falando isso. Porque lá nós alimentávamos vamos dizer, uma esperança de que o que nós estávamos tentando anunciar para a educação da infância de 0 a 6 no país, aquele tempo de 0 a 6, iria, de alguma maneira, empurrar o ensino fundamental para pensar numa mesma linha, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, nós tínhamos vamos dizer, um desejo nos fóruns, desde o primeiro Fórum Paulista de Educação Infantil, de nós fazermos, e depois do MIEIB, de nós fazermos, a exemplo do que pensávamos na educação infantil, alguma coisa mais expandida para pensar essa criança no seu integral, de não centralizarmos na questão da intelectualização, do cognitivo e tal, que isso servisse, de alguma forma, de inspiração às outras etapas e modalidades de ensino. Eu diria que hoje eu tenho uma aproximação bastante grande com as pessoas que eu respeito muito, que se comprometeram e que comprometeram seus currículos e comprometeram, assim, a sua seriedade com a educação infantil em estar lá trabalhando e discutindo dentro da Base Nacional Comum, né? Elas já foram indagadas de por que elas aceitaram esse... Eu não as indago a respeito disso, porque eu penso que, antes elas, porque estava já estruturada, a lógica já estava composta, e as pessoas se dispuseram a, pelo menos, fazer uma discussão, tentar fazer uma discussão mais ampliada, em defesa da educação da infância de 0 a 5 anos, né? 5, 6 anos. Então, eu não faço esse tipo de indagação e admiro muito, inclusive, os movimentos de resistência que eles tiveram que compor. A começar, por exemplo, de não chamar bebê de estudante,
de a todo momento lembrar que a educação infantil é a educação básica. Porque eles iam à mesa e, na discussão e nas discussões, as pessoas se colocavam, quando reunidas, se colocavam e a educação básica e a educação infantil. Então, tinha uma lá que tinha que dizer, não, não, a educação infantil também é educação básica. Não é? Então, a começar disso, né, de chamar a criança de estudante, né, o que acontece na educação infantil de aula, né, e colocar no mesmo plano reflexivo conceitos que merecem uma visitação muito séria. Né? Eu concordo e acolho plenamente essa discussão inicial que o professor Luiz Carlos traz, que é a ideia de que nós temos uma missão anterior, uma tarefa anterior, que é uma discussão conceptual, de cunho de concepções. Criança, educação. Né? Então, vamos dizer, dentro de um projeto verdadeiramente de educadores, isso estaria em pauta. Né? Nós revermos, inclusive, conceitos como esses. Ensino, aprendizagem. O que eu considero na educação infantil? Ensino. Agora eu puxo para a educação infantil. Né? Aprendizagem. Né? E nós nos apropriamos, e eu tenho feito essa discussão, as pessoas, tem algumas pessoas aqui que sabem que eu tenho feito essa discussão, uma luta brutal contra uma condição conteudista da educação infantil, e que nos remete a fazer uma discussão sobre áreas de conhecimento, língua portuguesa, matemática, na educação infantil, e daí nós inserimos uma discussão que vai do outro lado, tentando plantar no campo uma discussão sobre campo de experiência, né, de compreender o que são essas experiências infantis, e para o nosso né, nós temos aí um problema que o campo de experiência apareceu atrelado às áreas de conhecimento, né, porque é meio que, de novo, como que um exercício de preparação para as áreas é como se eu pegasse o texto, e como eu não podia ficar fora do texto, eu preciso adequar alguns conceitos que estavam sendo emergentes no campo, numa discussão muito mais generosa de ver a criança, de ver a prática educativa na educação infantil, né? E eu tenho que adequá-la, encaixá-la, colocá-la de alguma forma num texto que ele tem um problema. Porque se a Base Nacional Comum, me corrija, Luiz Carlos, porque eu acho que você tem essa possibilidade. Se a Base Nacional Comum tem sido chamada de orientadora para se pensar um currículo, né? Na verdade, ela já se constitui, de alguma maneira, uma proposta posta de currículo. E pior que isto, que nos remete novamente a um conceito de currículo que não é currículo, que é conteúdo. Ou seja, é um movimento que nos remete novamente a um lugar da pedagogia que nós não queremos, a um lugar da educação que nós não queremos. Nós não queremos muito fazer essa discussão propriamente. As nossas discussões são de outro cunho. Nós estávamos interessados em fazer uma discussão conceptual, de concepções. Né? Mas, para isso, né, quando eu penso uma base nacional comum, eu tenho que pensar outras tantas coisas que eu não quero pensar.
não é? Porque, para eu pensar essa composição, né, mais ampliada, para eu pensar num plano conceptual, né, que avance, eu tenho que investir num lugar que eu não tenho investido, que são nos profissionais de educação, apostar neles, apostar na pesquisa. Nós não temos feito isso. Então, essas coisas todas, vocês veem que vem na esteira de algo que, de novo, não vai privilegiar uma discussão ampla do que seja formar um professor, constituir, desenvolver profissionalmente um professor, que eu acho mais interessante a gente pensar, em desenvolvimento profissional, para dar essa ideia de contínuo. E não se desenvolve profissional se não se investe, seja nos centros formadores, seja nas próprias instituições, né, para que elas possam se constituir lugares interessantes, onde acontecem aprendizagens, onde as pessoas também aprendem enquanto profissionais, como profissionais, né? Então, essa questão, ela desgasta, ela tira de nós um movimento que estava em curso, sabe, uma conversa que estava em curso. Então, não vamos pensar em áreas de conhecimento, vamos pensar como que isso se constitui nessa criança que não é cindida. Agora, o próprio documento, quando eu vejo a segunda, eu já sabia mais ou menos, e eu acho que você já sabia também, né, que ia acontecer esse movimento de cisão dentro da própria educação infantil. Então, quando eu falo em bebês, em crianças muito pequenas e crianças pequenas, e quando eu tento, de novo, veja só, isso que eu estou dizendo não tem a ver com o fato de eu desconsiderar as especificidades dos bebês, as especificidades das crianças muito pequenas e as especificidades das crianças, desde que isso não vire conteúdo. Porque quando você vai no anúncio ali, tem algumas coisas que eu fico me perguntando, não conseguiram eliminar o viés, né, de sinalizar o que é para o bebê, e logo em seguida aparece. Então, eu vou mudar de formulação. É um convite para você ficar olhando, especificamente para aquilo que está anunciado, e você perder a criança. Não sei se vocês me entendem. Você fica olhando no que elas precisam, o que elas têm de direito de aprendizagem, e você perde justamente o sujeito de direito. Você fica se perguntando quais são os direitos do sujeito que perdeu o direito. É uma coisa muito complicada isso, né? E o meu outro lado, e daí nós fomos pontuando, inclusive fizemos uma longa leitura. Essa segunda versão tentou fazer alguns ajustes, alguns superados, outros nem tanto, né?
Eu tenho uma preocupação, por exemplo, eu vou dizer aqui uma das questões que me ocupam, e que eu falei justamente, inclusive, para os meus colegas, mas não teve jeito de dar um contorno. Vou dar um exemplo para vocês. Uma das áreas um dos campos de experiências fala do corpo, gestos e movimentos. E mais adiante fala do falar, da arte. Eu fico pensando o seguinte, né? O corpo, de novo, ficou só nos gestos e movimentos. É um convite, de novo, para eu cindir essa criança, eu dividir essa criança. Ah, não, Mônica, mas isso daí vai ter tantas tentativas explicativas que o documento... Né? Então, é assim que eu vejo... Né? Eu fico imaginando ela chegando até... né? Então, eu acho que eu falei assim, meio que no paralelo aqui, ela está no Conselho Nacional, ele está no Conselho Nacional, a base está no Conselho Nacional de Educação, mas por uma questão de economia de tempo, né, ela vai para o Conselho Nacional juntamente com os seminários regionais dos estados. O que pode ser que eu esteja absolutamente equivocada, mas o que não deixa terreno algum, maiores terrenos para discussão. Me parece que, eu não sei se eu estou enganada, mas ao deixar mais restrito e ao colocar no mesmo lugar, né, no mesmo tempo, eu vejo que você elimina a possibilidade de ampliação de debate, né? E ainda em todos esses acertos, quando eu falo da presença da educação, que eu fico meio ressentida de ter torcido tanto para ela entrar na pauta, é que, na verdade, muito embora se fale dos bebês, das crianças muito pequenas, eu tenho uma sensação comigo que o foco vai acompanhar a emenda 59, número 59, que faz a obrigatoriedade de 4 a 5 anos. E daí um perigo absolutamente iminente de nós termos que fazer o enfrentamento, mais uma vez, da cisão com a creche e pré-escolas cindidas novamente, e fazer uma discussão de que os 4, 5 anos não se presta à preparação para o ensino fundamental. Então, são essas discussões que têm me ocupado bastante. E nas minhas caminhadas pela rede de São Paulo,
Uma das coisas que me inquietou bastante, e eu abri, inclusive, essa minha inquietação a várias pessoas, é como que, eu não sei qual é o fenômeno exatamente a que eu atribuo isso, ou são vários fatores, vários elementos todos conjugados, é como que as escolas, como que de novo, os atores do interior das escolas, né, não foram, vamos dizer, não se colocou em pauta dentro das unidades de educação essa discussão sobre a Base Nacional Comum. Ela ficou num lugar, na secretaria, assim, chamando a discussão, tivemos várias discussões, vários convites, né, mas dentro das unidades, pelo menos no que eu consegui percorrer, elas não saíram e não colocaram isso como uma questão que tem tudo a ver com a vida daquela escola. É como se fosse uma coisa, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Isso me incomodou muito. Muito porque todos continuaram nas suas pautas, nos seus processos, nos seus projetos, e isto não ficou como uma discussão, como uma possibilidade de discussão, seja de um cunho mais político, mais forte, e daí nós precisamos sempre do amparo de pessoas que têm esse olhar mais panorâmico, né? Seja do ponto de vista do que isso impacta diretamente aquilo que eu faço no meu cotidiano, né? Porque me preocupa muito, a cada final de capítulo, considerações sobre o trabalho pedagógico. E isso ficar muito sumário, muito pequeno, sabe? Isso é de menor questão. E, no entanto, a própria fala do professor Luiz Carlos dá um porte para essa questão da grande revolução no plano do trabalho pedagógico, né, que vai nos tocar certamente a todos. Né? Então, o próprio texto, a própria forma como se coloca o texto, já dá pistas para nós, sim, né, de que isso vem a despeito de, isso vem sem mesmo que você pense sobre isso. Né? E daí, você pode dizer, mas então, houve uma consulta pública, né? Muitos foram ao documento, né? Mas eu tenho algumas dúvidas se isso foi composto com pares, numa discussão forte, inclusive nesse plano conceptual, para ter, portanto, esse olhar crítico a respeito do documento, para constituirmos, para não ficar só na mão de poucos essa discussão, e para nós não ficarmos repetindo as teses das pessoas que fizeram essa discussão com os seus pares. Eu penso que o que mais eu lamento é que as unidades de educação infantil, ou unidades da educação básica, de verdade não se ocuparam em compor também seus pontos de vista, de dentro das unidades para fora das unidades. A não ser, vamos dizer, dentro de
pequenos colegiados, mas que não abarcam uma condição mais geral reflexiva, né? E fica uma sensação muito ruim para mim, que aquelas pessoas continuam sendo conduzidas a pensar e executoras de um trabalho pedagógico, e não pensantes de um trabalho pedagógico. Então, isso fica muito forte para mim. Abrir, não basta abrir para consulta, né? É compreender como que se constituíram essas discussões a partir das escolas. Como que as escolas estão vivendo isso? E fica, de novo, uma visão cindida de uma academia fazendo uma discussão num nível, e a rede fazendo num outro, não conseguindo compor para si aquilo que se define, que fala sobre o trabalho dela. No caso da educação infantil, eu queria fazer uma observação que, vamos dizer, daí uma parte positiva para nós, né? Que levantou no campo uma necessidade de fazer um levantamento bastante grande em nível nacional, de compreender quais eram os currículos da educação infantil que estavam em vigência e que estavam sendo, vamos dizer, orientadores da prática, né? E nós já descobrimos algumas coisas, e essa parte é uma parte positiva desse movimento, né? É compreender, por exemplo, porque tematiza, de alguma maneira, um lugar tão novo como esse, que é da educação infantil, dentro do cenário da educação, que é a questão de que, de alguma maneira, nós já temos alguns currículos que não passam por questionamento. Ou, se passam por questionamentos, são questionamentos muito pontuais e que não reverberam em transformações. Então, a própria Maria Carmen Barbosa, ela sinaliza com um dos currículos, porque esse levantamento foi feito pelo grupo dela, pela equipe dela, né? Um desses currículos é, no caso da educação infantil, o currículo das datas comemorativas, né? E tem um outro currículo que é muito forte, que é mesmo o currículo preparatório, que é pautado em conteúdos de áreas de conhecimento, né? Ora, eu não sei se não mereceria nós discutirmos mais fortemente isto antes de colocar mesmo na linha um outro conceito que não está claro para ninguém, que é de campo de experiência na educação infantil. E da maneira como ela vem na Base Nacional Comum, né, ela está convidando, de novo, como eu falei, a pensar a questão dos conteúdos. E para eu finalizar essa minha fala, né, eu fico imaginando, mesmo que não tenha todo esse exercício dessa lógica perversa com a qual eu me ocupo bastante, mesmo que nós não tenhamos, vamos dizer, todos esses desdobramentos tão complicados aí, sinalizados
pelo professor Luiz Carlos, eu fico imaginando quais são as outras medidas pensadas no conjunto da obra, quando você pensa uma base nacional comum curricular, em que mais você está pensando? Como que isso vai ter um encaminhamento? Eu não consigo vislumbrar isso. Se é por essa linha, está resolvido. Se é por essa linha toda já prevista por aqueles códigos tais lá, de uma dada condição que já está posta a priori e que é isso mesmo, né? Mas eu fico imaginando, se isso não for, o que tem sido pensado para compor esse lugar de você trazer uma base nacional comum curricular, né? Eu me indago a respeito disso, né, com a clareza de que as pessoas que estão e que vão, os práticos que estão na escola, né, não estão com as leituras dos acadêmicos a respeito daquilo, de novo, que os toca diretamente. Isso que me preocupa, né? Então, 93% do professorado está de acordo, né? Mas como será que eles pensam que seria, portanto, essa base nacional comum e como que ia tocá-los? Eu acho que é continuar a pergunta, né? Como que vocês imaginam que uma base nacional comum curricular toca o seu fazer, o seu pensar e fazer cotidiano, que é o que nos interessa no limite, né? Quando eu estou falando do ponto de vista de uma pessoa preocupada com a questão da educação. Como que essas pessoas estão compondo para si, né? Então, era, em suma, isso que eu tenho pensado um pouco a respeito, e como eu digo, no meu lugar na discussão sobre a educação infantil, né? São coisas que me tocaram desde da primeira versão do documento, né? E que agora recebemos há pouco tempo, né? Mas eu estou bastante assustada, diria, bastante assustada, e penso que nós temos, sim, um papel muito, muito importante de nos colocarmos face a essa condição que nos apresenta, sim. Muito obrigada. Agradeço demais a participação de ambos. Temos algum tempo, se as pessoas gostariam de fazer alguma pergunta. Aonde? Pode ser por escrito, pode ser no microfone, pode ser oral, sem problema. Boa tarde, sou Lucilene, sou diretora da EMEI Carlos Drummond, região da Capela do Socorro. As falas dos professores me inquietaram muito, acho que isso é bom. E eu queria, não sei se é uma pergunta, mas talvez uma colocação. Quando o professor Luiz Carlos começou a falar da lógica por trás da Base Nacional Comum, me trouxe muito à mente a questão desse modelo de Estado avaliador que a gente vivencia no Brasil hoje, que é muito forte.
E me veio à cabeça muito o conceito do Foucault de vigiar e punir. E eu, como diretora da educação infantil, tenho sofrido muito com essas questões do vigiar e do punir. Fui professora de EMF e eu confesso que, como a professora Mônica ansiava muito que a educação infantil entrasse na pauta das discussões, e hoje eu acho que esse meu anseio me leva a lamentar uma série de coisas. Se nós tivermos alguns avanços, a gente também está diante de muitas possibilidades de retrocesso no campo da infância. E uma questão que me chama a atenção, e acho por ser um fórum sindical isso é de fundamental importância, quando a gente diz que a escola, que os educadores em geral têm deixado passar ou deixado de se dedicar muito a esse debate, eu acho que existe uma estrutura intencionalmente formada para que isso não aconteça. Uma estrutura altamente burocrática e altamente fiscalizadora, que, ao invés de potencializar um ganho que a gente tem dentro da rede municipal de educação, que são os espaços coletivos de formação e serviço, ela tem negado isso por uma segunda ordem. Por quê? A partir do momento que você tem os seus PEAs que cada vez mais os espaços de formação em serviço não sejam contínuos, porque eles não são, né? E também não sejam espaços de reflexão, e nem espaços de autocrítica, e sim espaços de cumpra-se. E eu acho que isso é uma questão muito séria e que a gente precisa considerar. Ok? Muito obrigada. Mais alguma? Aqui na mesa tem 3 perguntas. Mais alguma? Então vamos para as da mesa, aí os palestrantes podem responder e fazer suas considerações finais. Então, uma das perguntas que está aqui na mesa é: estamos diante de um risco iminente da ampliação dos sistemas privados de ensino? Outra: qual a sua posição sobre a proposta de impeachment que tramita no Congresso? Quais as perspectivas para a educação pública se houver a entrada do PMDB no governo federal? Bem, eu não sei quanto tempo nós temos aí, 10, 15 minutos, mas eu queria só pinceladas assim sobre 2 outras áreas que eu não falei aqui e que certamente ajudarão a compor esse quadro de entendimento sobre esse cerco que se faz ao profissional da educação no interior da escola. Acho que a pergunta capta muito bem. Trata-se de um cerco à não reflexão, ou seja, a lógica é empresarial. Você faça, não tem que pensar, tá certo? Ou seja, as coisas já estão todas definidas. Se você pensa, você não é eficiente no trabalho, leva mais tempo fazendo as coisas, porque você tem que pensar as coisas. Não é para pensar.
tá certo? Tem toda a razão a professora Mônica. É preocupante mesmo, porque esse formato que foi dado aí, agora, nessas divisões que foram estabelecidas, isso vai virar checklist. Vai virar um monte de checklist, que são testes que hoje circulam pelo mundo afora, principalmente na Pearson, e que vão chegar aqui para você acompanhar o desenvolvimento do seu estudante. E se você, o estudante, não consegue checklist positivo em todas aquelas dimensões que estão ali, então o desenvolvimento está atrasado. E você não então, é isso que está aí. Tem duas questões que estão circulando ainda, e que uma delas é de ontem, então a gente não tem muito bem a dimensão ainda disso, eu só vou arranhar aqui, porque estamos examinando ainda. O sistema que foi divulgado ontem pela portaria do ministro, que é o SINAEB, introduziu um novo indicador na educação brasileira. Além do IDEB, nós vamos ter o IDD. IDD é o Índice de Diferença de Desempenho entre o aluno inicial e o aluno final nas etapas. Certo? A primeira reação que nós estamos tendo a esse IDD, vamos ver como vai ser implementado isso, é que ele poderá vir a ser exatamente o indicador a ser usado pelo governo federal para estabelecer a bonificação através de um orçamento específico da federação para ser usado pelos estados e municípios. Então, quando o IDD sobe, a diferença aumenta, você não tem direito a bônus. Quando o IDD fecha, ou seja, a diferença, desculpe, ao contrário, quando o IDD aumenta, você faz jus ao bônus, porque ele entrou de um jeito e saiu 2 vezes o jeito que ele entrou. Certo? Então você ganhou. Mas se o seu índice final não é maior do que o índice inicial, você então ou tem menos bônus ou não tem bônus. Então esse IDD aí merece uma análise específica, e nós vamos ter que examinar isso, porque ele pode ser exatamente a ponta de lança da introdução agora de um recurso federal que anunciou lá atrás o Temer, que é o processo de certificação, né? E a bonificação que ele anunciou lá atrás, que é na realidade uma verba federal que é colocada à disposição de estados e municípios para efeito de meritocracia. E esses poderia vir a ser exatamente o instrumento de cálculo dessa meritocracia, mas está lá posta. O segundo elemento que precisa ser considerado, e que também é um movimento de 2 semanas atrás, é que a Lei de Responsabilidade Educacional no Congresso avançou. Já tem um texto mais fechado, só não foi votado porque foi retirado de pauta por 2 ou 3 deputados que solicitaram a retirada de pauta. A lei especifica claramente o seguinte: se você termina o seu mandato como governador, estado, presidente, seja lá o que for, e o resultado do IDEB for menor do que aquele que o gestor anterior do qual você recebeu a incumbência de administrar teve, você é considerado improbidade administrativa, com todos os efeitos que isso tem para o gestor, ou seja, inelegibilidade, etc, processo civil, enfim. Então, essa é a lógica que está de pano de fundo de tudo isso que eu estava dizendo para vocês, ou seja, é um Estado que está criando toda uma estrutura jurídica de responsabilização que exige um processo de avaliação detalhado, que exige para isso uma base nacional comum e que vai conduzir à meritocracia. E responsabilização e meritocracia é a antessala da privatização. É para isso que existe.
Não melhora a qualidade de ensino, não melhorou em nenhum país que usou isso, mas privatizou o ensino porque justifica a privatização, expõe o serviço público, expõe a educação pública e diz, olha como eles não são bons. Privatize-se, porque aí sim nós vamos fazer uma boa educação. Não é? Então, essa é o modelo que nós estamos por trás dessa questão aí. Né? É de ponta a ponta. E se fosse para usar outro tipo de base nacional comum, já tinha lá dentro as diretrizes curriculares nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, recentemente. Não precisava. É que as diretrizes curriculares não atendem à ideia da responsabilização por padronização. Mas, quando o atual secretário de Educação pisou no Ministério da Educação, há 1 ano e meio atrás, tinha lá dentro um outro programa de base nacional comum sendo desenvolvido pela equipe que estava lá. Esse documento foi abortado para se fazer este. Então, há uma intencionalidade na escolha desse método de elaboração da base nacional comum, porque você tinha as diretrizes curriculares nacionais prontas e você tinha um projeto de base nacional comum alternativo em construção dentro da Secretaria de Educação Básica, que foi colocado de escanteio para dar lugar para esse enfoque gerencialista, então, né, que nós estamos tendo. Né? Enfim, é uma malha bastante grande, não é? E a gente consegue enxergar mais essa malha na medida que você vai para os países que já passaram por isso, porque aí você vê toda essa parafernália de ações em execução, não é? Nesses países que já passaram por isso. Não é? Bem, eu tinha uma outra questão que foi feita do impeachment. Né? Bem, aí a questão, como é que a gente vê isso hoje? Não é? Eu disse para vocês que eu acho que nós tivemos até agora um governo rolha. Não é? Ou seja, é um governo que não faz, mas também não deixou fazer uma política neoliberal plena. Flertou aqui com o neoliberalismo, flertou ali também, um ministério avançou um pouquinho mais, o outro não, né, em termos de política neoliberal, mas ele ficou travado, tá certo? Avanços poucos, perto do que nós teremos agora, né? Do já anunciado, hein? Não do que vai ser feito, né? Mas vejam bem, qual é a origem de todo esse problema na forma de ver? E aí, se não recuperamos um pouco o desenvolvimento das coisas, fica difícil interpretar. Quando Lula assume em 2003, ele faz a Carta ao Povo Brasileiro. A Carta ao Povo Brasileiro é uma proposta de ganha-ganha, certo? Ou seja, ele diz assim, empresários, vamos movimentar a economia, vocês vão ganhar. Povo, vamos movimentar a economia porque eles ganham, mas nós ganhamos também, não é? O consumo, as coisas vão... O que aconteceu nesse período, então? Os salários mais da base aumentaram até 169%. Certo? Não os partes superior da classe média, essa que está brava aí na rua, batendo o pé, aí, né? Essa não. Mas as bases, elas até 169% elas cresceram na massa salarial média. E o que aconteceu com o lado de lá? Então, o trabalhador ganhou nessas faixas. E o que aconteceu na área de lá, que era prometido retorno? Os bancos faturaram horrores, também cresceram, não é? A indústria faturou também, mas a produtividade só cresceu, quando não foi negativa nesses últimos 10, 15 anos, 1%. E aí está o problema, porque desfaz-se esse acordo do ganha-ganha, porque ele, num certo momento, passou a prejudicar exatamente a elite empresarial, não é? Tanto que os bancos ficaram de fora dessa questão do impeachment e foram arrastados para dentro dela, né? O Itaú entrou agora, no fim, aí, mas ele ficou sempre lá naquela... Eles não têm do que reclamar. É a indústria que
patinou por conta da elevação da produtividade que não acompanhou o salário médio. Ora, quando o salário médio cresce e não cresce a produtividade, caem as taxas de lucro. Elas são derrubadas, as taxas de lucro, tá certo? Esse é o fundamento da história. Ou seja, agora, esta elite que lá em 2003 tinha topado uma fase de ganha-ganha, diz assim: pode parar com isso, meu, dá de novo esse governo aqui para mim, pô, não, vocês não, isso aí não está dando muito certo não para nós. Ainda mais no momento de crise, onde das reservas disponíveis, 80% dessa reserva está marcada para ser paga juros internos, que são compromissos com banqueiros ou com industriais. E aí você diz que vai usar a reserva para parar a crise? Ah, não. Daí o fundamento do pato. Quem paga o pato? A Fiesp disse logo: nós não vamos pagar esse pato. Tá certo? Nós não vamos pagar o pato aí agora, não. E você não ter conseguido, não é, manter as taxas de acumulação de riqueza como nós tínhamos combinado, afinal. Tá certo? E essa situação se desfaz, portanto, isso, e você tem aí, esse pelo menos é um dos fatores, não é? Há outros, né? Há todo um cenário internacional também coadjuvante com isso, né? Mas nós temos agora essa situação em que é necessário, portanto, que se encontre uma maneira de deter e rever esse acordo agora. Veja como as coisas são curiosas. Disse que Dilma traiu porque ela anunciou um programa e fez outro. Certo? Esse é o conjunto da obra. Tá bem. Mas qual é o programa que o Temer vai fazer? Ué, ele foi eleito com Dilma. 54 milhões de pessoas o elegeram para fazer o mesmo programa de Dilma. E ele está dizendo que ele não vai fazer o programa de Dilma. Segundo o calote no povo brasileiro? Estou entendendo certo? O primeiro, dizem, a Dilma deu. E agora ele assume e dá o segundo. Porque ele também não vai fazer o programa para o qual esse governo foi eleito. Ele está construindo o programa com o PSDB e com a ala à direita do PMDB, um novo programa que chama-se Um Passo para o Futuro. Ué, mas isso não passou pelo povo brasileiro, isso não foi votado pelo povo brasileiro nas últimas eleições. Então, a minha impressão aí é que nós estamos sim diante de um golpe mesmo. Não tenho dúvidas disso. E isso é extremamente negativo para a imagem desse país, que já tinha se livrado desse tipo de sacanagem, né? E nós vamos ficar mal no cenário internacional. Não sei se vocês acompanham as notícias internacionais, mas as notícias internacionais são muito desfavoráveis ao Brasil nesse momento. Estamos passando por uma republiqueta das bananas de novo, não é? Que não tem consistência jurídica, não é? E não tem estabilidade das instituições para trabalhar com estas questões, não é? Então, é essa a impressão que nesse momento me dá, essa triste, né, situação que nós estamos passando. E um governo Temer, pelo que foi anunciado até agora, não estou fazendo hipóteses, tá certo? Ele vai implementar exatamente o programa que o Aécio Neves colocou para a educação lá nas últimas eleições. Quem quiser, é só abrir o programa do Aécio. Vai encontrar bonificação lá no programa do Aécio. Vai encontrar cálculo de valor agregado lá no programa do Aécio. Então, como é que é isso? Aí o Temer pode fazer o programa, outro programa, desde que esse outro programa coincida com a centro-direita. Me parece estranho
e não consigo concordar com esse momento que nós estamos vivendo e que indica que o melhor seria trocar a presidência da República. Eu acho que nós temos que fazer ela fazer o programa dela, tá certo? Porque ganhou para isso. Então vamos nos organizar e exigir que faça o programa dela, né? E não por um outro que não vai fazer o programa dela. Então não tem sentido nenhum. Obrigado. Professora Mônica. Bom, eu, na verdade, eu vou direto para as minhas considerações finais, né? Eu não vou fazer esses comentários porque, de alguma maneira, eu compactuo com a visão, e eu demorei muito para entender, para me fazer compreender todo esse imbróglio, né? Essa coisa que está nos envolvendo e que está nos tocando no nosso cotidiano, está nos deixando muito tristes, muito incertos, né? E eu tenho algumas observações que eu acho que eu não consegui compor muito bem ainda para mim, e eu prefiro que elas continuem comigo. E na verdade, eu queria, então, passar para as considerações finais, dizendo que eu fiquei muito contente de vir aqui. Eu penso que esses encontros são sempre muito oportunos, e queria agradecer, inclusive, da possibilidade de dividir a mesa com o Luiz Carlos, que é um professor, que é um docente que eu admiro muito, um pesquisador que eu admiro muito, e que eu levo muito em conta as observações provocativas, inclusive, né? Ele me provoca a ver alguma coisa menos do meu lugar, assim. Ele está sempre me provocando, me cutucando a pensar numa perspectiva mais ampliada, né? Eu acho que o Zeichner, quando ele vai fazer uma discussão sobre a razão pela qual não pegou a lógica do professor reflexivo, ele diz, uma das hipóteses que ele levanta é que os professores eles estão tão absortos e tão implicados e tão consumidos nas questões do seu fazer miúdo, que não se dá conta desse lugar, né, de um contexto mais ampliado e dos contextos que estão implicados naquela sua prática, naquele seu fazer, né? E por isso, então, para você ter essa reflexão, você tem que fazer esse exercício, não é? E eu penso que é isso mesmo, né? Então, muito obrigada por esse momento, e muito obrigada aí a essa companhia boa, tá? Obrigada. Mais alguma coisa, professor Luiz Carlos? Então, gente, eu, como responsável pela coordenação dessa mesa, estou num momento de muita felicidade, né? Eu acho que atingimos plenamente nossos objetivos. O Cinesp é uma categoria de formadores de opinião, e por isso ele respeita muito a capacidade de formular as ideias dos seus filiados. Nós nunca chegaríamos aqui para dizer o que vocês devem pensar sobre a base curricular, mas nós nos sentimos na obrigação de tentar enriquecer essa discussão para que vocês possam, por sua conta, dormir, pensar e sair com as suas convicções. Nós tivemos aqui uma posição muito racional, muito clara, dizendo que tem toda uma estrutura formada, está posta, e que há muito pouco a mudar num plano com o DNA tão prejudicado como esse. De outro lado, nós tivemos da professora Mônica aquilo que a educação infantil traz de mais importante para nós: sentimento, coração. E ela colocou que talvez haja outros caminhos.
Nós temos que esperançar a possibilidade de que as nossas crenças passem para a proposta de currículo da educação infantil e que, de repente, possam chegar no ensino fundamental e no ensino médio. Então, essas duas questões fecham o nosso fórum de uma maneira muito feliz, né? É um círculo com aquilo que nós vimos na apresentação dos nossos jovens da periferia ontem. Eles cantaram e eu fico com a palavra deles, né? Precisamos foco, força e fé. E eu acho que tivemos nessa mesa exemplos claros de como que o foco tem que ser dirigido, da força que vai ser necessária. O professor Luiz Carlos colocou dos desafios que o movimento sindical vai ter nesse futuro, e precisamos de fé, que a professora Mônica deixou bem claro, que faz parte do DNA da educação infantil e de todos os educadores. Muito obrigado. Bem, mais um evento se finda. Sentimos muito orgulho por ter oferecido aos nossos filiados momentos importantes para a nossa formação, com palestrantes conceituados como esses dois que aqui estão. E nossos agradecimentos a todos os presentes. Um feliz Dia das Mães a todas e até o nosso breve reencontro. Muito obrigado. Muito obrigada por tudo.